Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. E mais uma vez nós estamos aqui. Eu falo nós porque a presença de Deus é real e o Espírito Santo, mais uma vez, estar aqui para usar a minha boca, para falar ao teu coração aquilo que vem do coração de Deus. Então preste bem atenção, porque esta palavra está especialmente maravilhosa. Tenho certeza que Deus vai te trazer entendimento dessa situação que você está passando. Então abra teus ouvidos, abra teu coração, abra tua mente e receba este maná que nos fortalece e nos habilita para vencer o dia mau. Aproveitando, você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, tá? Se inscreve, mas agora mesmo, dá uma paradinha aí, ativa aí o sininho também, deixa seu like. E seja um missionário do Levando a Palavra. Começa a compartilhar no grupo da família, no grupo de amigos, enfim. Vamos semear essa boa semente. A palavra do Senhor se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. No capítulo 4, vamos fazer menção só apenas do verso 1 que diz assim. Preste atenção. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Vou repetir mais uma vez. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Você que está me ouvindo, se de repente você está no deserto, eu já quero te dizer que quando Deus manda os seus filhos para o deserto, Ele se responsabiliza para sustentar todas as coisas. Oh, aleluia, recebe essa palavra. Queridos, preste atenção que o Espírito de Deus, Ele leva Jesus até o deserto e propositalmente sim para ser tentado pelo diabo. Então nós aprendemos aqui que quando Jesus ele vai para o deserto, ele vai mesmo para ser forjado, para ser habilitado, porém ele não vai sozinho. Você compreendeu? Você recebeu no seu coração a palavra liberada após a menção aqui do versículo de Lucas 4, do verso 1, que quando Deus manda os seus filhos para o deserto, ele se responsabiliza para sustentar todas as coisas. Então por que você está preocupado? Por que você está confuso no deserto? Porque seu coração está em aperto por essa situação. Preste bem atenção aqui, o que o Senhor está falando conosco. O deserto faz parte, meu amado, de nossa constituição, ou seja, da nossa formação apostólica, da nossa vida com Cristo. E por isso, o deserto, ele está dentro do plano de Deus para as nossas vidas. O crente que não passa pelo deserto, ele não é um crente verdadeiro, não é um crente habilitado, não é um crente preparado. Lembra em Deuteronômio 8:3, a partir do verso 11, que o Senhor leva o seu povo para o deserto? Você vai fazer a leitura desse versículo, desse capítulo de Deuteronômio, capítulo 8, do 3 ao 11, para você ver o que foi que Deus fez e o porquê Deus fez e porquê não seria diferente comigo e com você. É no deserto, meu amado, que somos testados e aprovados. Eu quero deixar um texto aqui que nós vamos encontrar o que eu acabei de falar, essa referência em Tiago, no verso 12, que diz assim, quando se trata do deserto: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido, olha só, aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então você percebe que os que suportam a provação, os que são aprovados, né, na prova do deserto, eles são bem mais que abençoados, são aventurados, são bem-aventurados. São pessoas que vão receber também o galardão, ou seja, vai receber a coroa da vida, o qual
o próprio Jesus prometeu para aqueles que Ele o ama. Oh, aleluia. Então, se você está suportando a prova, suporta mais um pouquinho, porque daqui a pouco vai vir um resultado. E o resultado vai ser aprovado. Oh, aleluia. Então, quando nós estamos no deserto, quando somos levados pelo Espírito Santo, ou seja, amando de Deus, estamos sendo testados para sermos aprovados. O Senhor está te testando. O Senhor está vendo qual é a forma que você reage diante das dificuldades e diante das lutas. O Senhor quer forjar um caráter verdadeiro, genuíno. Oh, aleluia. Que Ele possa confiar. O Senhor quer te habilitar para guerras maiores, para você ser adestrado e você ter a vitória. É por isso que Ele está te levando para este deserto. Quando Ele nos constitui, aí Ele começa a nos enviar. Sim, depois que passamos pela prova, depois que somos constituídos no Senhor, o envio começa a acontecer. O envio que alcançará a promessa e transformará a situação, transformará até mesmo o mundo, a depender de quem Deus está levantando, do que Deus está forjando, porque quanto mais é a prova, não é à toa, querido, que maior é a vitória. Isso é verdade. Quanto mais você tem sido provado em certas áreas, e se você permanecer em obediência, você for aprovado. Oh, meu Deus, depois é só vitória. Depois você consegue tirar de letra os outros desertos, porque não para. Nossa vida sempre vai ser um deserto, enquanto Jesus não vir arrebatar o seu povo. Para o servo de Deus, deserto não é lugar de morte. Haja vista que muitos pensam, porque o Senhor está me colocando nessa situação? Porque eu estou passando por isso? Ei, querido, você já começou a entender o que o Senhor está falando. Que o deserto é para transformação, é para habilitação, é para preparo, é forjação, é constituição. Então, para de fazer essas perguntas bobas. Se Deus está te levando, está permitindo você passar por isso. E outra, é um deserto levado pelo Espírito Santo, sendo conduzido por Ele. Porque também é uma diferença dos desertos que nós mesmos enfrentamos, que eu não vou entrar nisso agora. Quem sabe, na outra reflexão eu posso trazer esse entendimento. Mas agora eu estou focando no deserto que o Espírito Santo nos conduz, que nos leva. Esse sim é para formação, habilitação, constituição, né? Então, quando o Senhor leva seus servos para o deserto, não é para morrer, pelo contrário. É para te dar habilidade, é para produzir resultados de autoridade, domínio, que foi para isso que o Senhor nos chamou. E, por fim, sermos constituídos espiritualmente. Porque Satanás, ele reconhece que são aprovados no deserto. Ele reconheceu aqui. Olha só, quando a gente vai lá para Lucas, né? O relato de Lucas é diferente um pouco aqui de Mateus. Porque no final, é diferente não, ele só acrescenta, né? Que já no final, Lucas aqui declara que o diabo deixou o Senhor até momento oportuno. Vamos lá para Lucas, se você puder abrir sua Bíblia rapidinho aí. Lucas 4, vai lá para o 13, que diz assim: passadas que foram as tentações de toda sorte. Imagine, de toda sorte, ou seja, Jesus foi aprovado de tudo que é jeito. Apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Então aqui, o diabo deixou o Senhor até o momento oportuno. Você percebe que mesmo contra o Senhor Jesus, o diabo não desistiu de seus intentos malignos. Então não pense você que depois também que passar pelo deserto for aprovado, aí é só vitória, aí você começa a descansar, começa a relaxar um pouco na vida espiritual. Não. Pelo contrário, se mantenha firme, continue orando, se alegre sim por você ter passado por essa prova, porque você vai passar em nome de Jesus e será aprovado. Mas não vacile com o diabo. Porque ele está sempre ao nosso derredor, bramando, procurando uma brecha, procurando a quem tragar. Se o próprio Jesus, por um tempo oportuno, ou seja, por um breve tempo, ele deixou, mas ele iria voltar. Não vai ser diferente comigo e com você. Então fique ligado, porque Satanás não desistiu de
investir ciladas de tentar Jesus. Então, aqui, queridos, é uma realidade espiritual. O infeliz, né, que é Satanás, o inimigo de nossas almas, ele é insistente. A insistência do maligno em nos derrubar deve nos levar a uma vida de comunhão com Deus. Isso daí é óbvio. Isso é óbvio, né? Nós devemos permanecer nessa comunhão, porque a vontade dele é ver o crente, é ver os filhos de Deus sendo destruídos. Ele tem pavor, ele odeia as nossas vidas. Então, você deve levar uma vida de comunhão com Deus. Você deve utilizar das armas espirituais que está lá em Efésios 6, 10 ao 20. O inimigo anda ao nosso derredor, como leão, procurando alguém para devorar. Mas se você estiver na brecha, ele não vai conseguir. Jesus venceu o diabo definitivamente ali naquela cruz do Calvário. E no seu poder, no seu sangue, você sabe que nós temos autoridade também, né? Você sabe disso, que nós temos autoridade para vencer o inimigo de toda a morte, de todo roubo, de toda destruição que ele traz. Então vamos orar comigo, fecha teus olhos. Pai amado, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos livrado dos laços, das setas malignas, das flechas inflamadas, das tentações. Muito obrigado, Pai, que o Senhor tem nos forjado, mesmo no deserto, passando por provas, desafios, tentações. Mas pela tua misericórdia estamos de pé. E aqueles, Pai, que não estão tendo visão no deserto, abra a visão em nome de Jesus, para que eles possam entender que o Senhor está testando. Mas não é para morrer no deserto, pelo contrário, é para ser habilitado e ser constituído em ti, Pai, e ser reconhecido no mundo espiritual, para que Satanás não tenha poder nenhum de frustrar os planos sobre a vida deste. É minha oração nesse dia de hoje que eu faço em prol de cada um que está orando comigo, Pai. Nos ajuda a passar por esse deserto, porque quando o Senhor envia, o Senhor também se responsabiliza para nos ajudar, para nos sustentar de todas as coisas. No deserto também, Pai, há escape. Nós somos cheios também do Teu Espírito Santo, aleluia. No deserto há esconderijo, há provisão. Por isso, Pai, nós Te glorificamos, até mesmo no deserto. Que Deus vos abençoe. Fique com Deus.